assim, por entre os dedos, não é assim? Muitos pais têm essa experiência. A gente tem muita comunhão, muitas famílias estão desesperadas por causa disso aí. Então nós precisamos ver o mundo que estamos vivendo hoje e nós como pais, qual deve ser a nossa atitude, está certo? Mateus 24, a partir do versículo 37. Eu vou ler e comentar com os irmãos. Mateus 24, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Essa afirmação da Bíblia é uma afirmação muito importante. Porque diz para nós como será a vinda do Filho do Homem. Como serão os tempos finais. E aí, no versículo 38 diz: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Nós podemos ver, então, uma descrição daquela época. Quais são as características daquela época? As características dos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Você pode ver uma forte ênfase em cima do prazer. Tá certo? A procura do bem-estar e do prazer, né? Mas nós precisamos perceber algo. Quando a Bíblia diz que é como nos dias de Noé, essa questão, essa afirmação não se refere somente a uma situação exterior. Para ser como nos dias de Noé, tem duas características. Primeiro, o povo comportar-se como o povo se comportava nos dias de Noé. Segundo, haver pessoas que são como Noé. Tá certo? Quando há pessoas como Noé, e também quando há todo o comportamento do povo, como o povo daquela época, então sim, verdadeiramente, esses são como os dias de Noé. Então, amados irmãos, amigos, os dias em que nós estamos vivendo realmente são os dias que antecedem o fim. E quando nós olhamos, nós percebemos o que ocorre hoje, exatamente ocorreu nos dias de Noé. Agora, então, hoje existem Noés. E quais são as características de Noé? Vamos dar uma olhada em Gênesis 6. Gênesis 6, versículos 8 e 9. Gênesis capítulo 6, versículos 8 e 9. Diz o seguinte: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olha só, aqui é uma pessoa que diz: Noé achou graça diante do Senhor. Isso no versículo 8. E no versículo 9 diz: Noé andava com Deus. Agora você diz assim: eu sou ou não sou Noé? Você que vai dizer. Para você saber se você é ou não é Noé, é ou não Noé, você vai pegar o versículo 8 e no lugar de Noé você põe o seu nome, tá? E no versículo 9, no final aquele Noé andava com Deus, você põe o seu nome. Dá uma lida assim, tá? Vamos ler. Cada um leia, por favor. Leia dessa maneira. Eu quero fazer uma pergunta. Quando você lê esses versículos e coloca seu nome, você acha que combina bem? Se você acha assim, mas combina que é uma beleza, é bom sinal. Agora, quando você lê assim, parece que é meio forçado. Aí não é tão bom sinal. Agora, você sabe se você sentiu, se foi um pouco forçado
ou se combinou bem. Você diz assim, mas isso aqui sou eu mesmo? Ou você diz assim, oh Senhor Jesus, eu não sou, mas eu quero. Ou senão você vai dizer assim, não, eu tenho um tantinho assim. Um tantinho assim eu sinto que eu tenho, mas falta muito, né? E olha só, no meio dessa geração, Noé achou graça diante do Senhor e Noé andava com Deus. E sabe qual é o resultado? É o capítulo 6, versículo 18. Vocês querem ler comigo? Capítulo 6, versículo 18 de Gênesis. Vamos lá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Olha só, no meio daquela multidão de pessoas, entre tantas pessoas que existiam, Deus chega para Noé e diz assim, contigo, é com você, eu vou estabelecer a minha aliança. Entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Olha só, você sabe o que é Deus chegar para uma pessoa e falar assim, eu vou fazer uma aliança com você. Eu vou salvar você e toda a sua família. Você não gostaria de receber uma visita dessas? Hein? Gostaria ou não gostaria? Isso aqui é o que todos nós gostaríamos. Deus nos visitar e diz assim, sabe? Você achou graça diante de mim, você anda comigo, eu vou fazer uma aliança com você. Eu vou fazer uma aliança com você. Eu vou salvar você, toda a sua família. Filhos, mulher, teus filhos, né? Vocês vão ser salvos. Se fala, quando a Bíblia diz que na época da vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, isso mostra que Deus hoje já está firmando aliança com algumas famílias. É isso aí que a Bíblia quer nos mostrar. Já está firmando. Eu vou salvar você, eu vou salvar toda a sua casa, eu vou salvar seus filhos. Nós não conseguimos salvar nossos filhos. O homem é impotente, mas Deus pode. Nessa noite nós queremos falar, Deus pode. Diga para a pessoa que está do seu lado. Se você está com seu cônjuge, diga, Deus pode. Diga também, eu quero que ele firme aliança com minha casa. Eu vou dizer uma coisa. Olha, contigo, porém. No versículo 17 diz assim, eu estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. As pessoas no mundo hoje, não creem no fim do mundo. Creem no fim do mundo, assim, no aspecto, o planeta não vai ser sustentável, coisa assim. Nós cremos no fim do mundo segundo a palavra de Deus. E no meio desse mundo que está para ser condenado, que na verdade já está condenado, Deus está nos chamando para firmar uma aliança conosco. Tá? Essa visão que nós precisamos ter. Aí, olha só. Daí Deus tinha ordenado para Noé fazer a arca. Olha no capítulo 6, 22. Vamos ler. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Tudo que Deus mandou fazer, ele fez. Olha só, isso é importante. Deus firmou uma aliança com ele, Deus falou com ele. Ele disse assim, olha, o que Deus falar eu vou fazer, porque esse é o caminho.
Depois, vamos para o capítulo 7, versículo 1. Vamos ler juntos também. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Olha só, você vai dizer, por que nós estamos lendo isso aqui? Nós estamos lendo isso aqui para voltar para Mateus. Aí Noé fez tudo que Deus tinha mandado. Daí quando ele concluiu a arca, Deus disse, agora entra na arca. Tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. Olha, tudo que eu quero é ouvir Deus falar isso a meu respeito. E a respeito da minha casa. Eu tenho esse coração, eu tenho esse desejo. Né? Você não tem? Eu creio que todos nós temos. Agora vamos voltar para Mateus 24. Mateus 24, eu vou de novo ler a partir do versículo 37. Daí eu quero mostrar algo para os irmãos aqui. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Olha só, essa afirmação. Até ao dia em que Noé entrou na arca. Isso mostra o quê? Isso mostra que existe um prazo para nós. Já existem Noés hoje. E esses Noés estão construindo a arca. Estão lá. Por quê? Estão fazendo tudo para a salvação da sua casa. Estão vivendo a palavra de Deus. A família toda junto está construindo a arca. A família toda. Cooperando, obedecendo a palavra de Deus. Então, aqui temos Noé preparando, fazendo tudo isso aí. Irmãos, existe um prazo. Os Noés de hoje já estão construindo. Um dia vai terminar. Por isso que a Bíblia diz, até o dia em que Noé entrou na arca. Qual que é o nosso prazo? Até os Noés de hoje concluírem. Daí Deus vai dizer, entra na arca. Aí vai vir um fim. Porque aí diz o quê? E não perceberam, senão quando veio o dilúvio levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, eu quero fazer a seguinte pergunta. Se você conseguisse ver com olhos espirituais os Noés de hoje construindo a arca, e você dá uma olhada assim, sabe? Claro, essa arca, por um lado, está nas famílias, por outro lado, está na vida da igreja, né? Então, se você tem olhos espirituais, você está percebendo assim, puxa, mas está quase concluindo. O que quer dizer isso aí? Resta pouco tempo. E qual vai ser a atitude? Ainda tem tempo. Eu vou começar a pensar na minha família ano que vem. Ano que vem, porque eu ainda tenho muitos planos para mim hoje. Eu tenho muitos planos para mim hoje. Tem tempo. Tem tempo de sobra. Quem tem olhos espirituais consegue ver que tem um prazo. Qual que é o prazo? Até o dia que Noé entrou na arca. Amados irmãos, esse é o nosso prazo. Você vai pedir para os Noés de hoje, calma. Não construa a arca tão rapidamente. Né? E dá um passeio, tira umas férias. Você vai falar isso para os Noés de hoje? Os Noés de hoje estão lá, ó. E dali. Apressando a vinda do Senhor. Tem um grupo de pessoas, tem um grupo de famílias que está apressando a vinda do Senhor. Olha só,
Vamos ainda ler uma outra porção da palavra. Ó,